Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química, onde nós abordaremos o balanceamento das reações químicas, só que hoje de uma forma mais aprofundada, ok? Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje, né? É que nós possamos balancear uma reação química com índices, né, em parênteses, que eles possam estar entre parênteses. Então, nós vamos ver equações químicas que nós podemos dizer que é um pouco mais complexas, né? Então, nós vamos ver como se balanceia e o nosso grande objetivo é nós chegarmos ao fim dessa aula sabendo balancear uma equação química dessa forma. Então, só para nós relembrarmos, né, quais são as premissas de um balanceamento estequiométrico, né? O grande objetivo, pessoal, é que nós tenhamos a mesma quantidade de reagentes e a mesma quantidade de produtos. Essa é a grande premissa do balanceamento estequiométrico, né? Onde nós nos baseamos na conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, e também na lei das proporções, que é a lei de Proust, ok? Então, o nosso grande objetivo é esse, deixar a mesma quantidade de reagentes com a mesma quantidade de produtos, né? Porque os elementos que estão lá nos reagentes são os mesmos elementos químicos que também irão estar lá nos produtos. Então, eu trouxe aqui uma equação química, que é a equação da fotossíntese, né, onde a gente tem o dióxido de carbono mais a água e aí ela produz a glicose juntamente com o oxigênio. E aqui do lado, pessoal, eu trouxe também um macete, que é do macho, certo? O que é que significa esse macete? Que primeiro nós devemos balancear os elementos que são metais. Depois a gente vai balancear os elementos que são os ametais. Depois a gente balanceia, a gente procura os carbonos. Por penúltimo, a gente balanceia os hidrogênios. E por fim, a gente deixa os oxigênios para balancear, tá certo? Então, analisando essa equação química, nós vemos que, olha, nós só temos a presença de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente não vai começar pelos metais nem ametais. A gente já vai começar pelos carbonos. Então, ó, vamos lá. Aqui nós temos um carbono nos reagentes, lá nos produtos nós temos 6. Esse númerozinho que fica aqui abaixo são os índices e eles indicam exatamente quantos carbonos nós temos aqui. Então, se eu tenho 6 carbonos nos produtos, eu devo também ter 6 carbonos. Então, onde é que eu coloco? Nunca eu devo colocar um número aqui, gente, ó, entre um elemento e outro, tá bem? Sempre nós colocamos no início da molécula. Então, o 6, ele vai aparecer aqui, ó. Então, agora eu também tenho 6 carbonos do lado dos reagentes. Agora, nós vamos para quem? Nós vamos para o hidrogênio, ó. Então, os hidrogênios, eles, aqui desse lado, nós temos 2, mas aqui do lado dos produtos, ó, nós temos 12. Então, o que é que nós iremos fazer para que tenhamos a mesma quantidade? Desse lado eu tenho 12 hidrogênios. Então, se eu tenho 12 hidrogênios, do outro lado eu também devo ter 12. O que é que eu faço? Esse númerozinho que está aqui abaixo, gente, o índice, ele sempre vai multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. Quem é o coeficiente estequiométrico? É aquele número que aparece aqui à frente. Então, qual número que eu multiplicando por 2 irá dar 12? Exatamente isso. É o 6, ó. 6 vezes 2, 12. Então, desse lado, eu também terei 12 hidrogênios. Beleza. Vamos passar agora para os oxigênios. Vamos analisar quantos oxigênios nós temos desse lado aqui, ó.
nós temos, ó, 2 aqui pertinho e tem esse número que está à frente. O número que está à frente de uma molécula, ele vai servir para toda a molécula. Então, nós temos aqui, ó, 6 vezes 2, 12, mas, ó, lembra que esse oxigênio está fazendo parte dos reagentes. 12 mais 6, certo? Ó, não tenho índice aqui, então aqui eu só tenho 6, ó. 6 oxigênios. Então, 12 mais 6, eu vou ter 18 oxigênios, 18 oxigênios desse lado, ok? Já desse outro lado, vamos ver quantos oxigênios nós temos, ó. Aqui à frente eu não tenho nenhum coeficiente, que na verdade é só um, né? Então, eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 6 oxigênios. Mas aqui eu tenho uma molécula de oxigênio sozinha. Então, desse lado eu preciso ter 18 oxigênios. O que é que nós podemos fazer, ó? Se eu tenho 6 aqui, eu tenho um 2 aqui e eu posso colocar um número aqui, o qual eu posso multiplicar por 2. Então, se eu tenho 6, qual seria o número que eu colocasse aqui, que multiplicando por 2 e depois somando com 6, eu pudesse ter 18? Então, ó, eu acho que você já acertou, viu? É isso mesmo, ó. Um 6. 6 vezes 2, 12. 12 mais 6, 18. Então, aqui a gente fecha o balanceamento estequiométrico da reação da fotossíntese, tá bem? Então, esse é o método da tentativa, né, que nós utilizamos para realizarmos esse balanceamento. Então, essa equação era uma equação que a gente abordou na nossa atividade da última aula. Então, vamos ver agora uma equação um pouquinho mais complexa, né? Complexa no sentido, pessoal, de aparecer parêntese e de a gente ter um númerozinho que fica aqui dentro e um númerozinho que fica fora. Então, a gente precisa também compreender como é que esses índices eles estão se relacionando com os elementos químicos. Então, vamos lá. Ó. Aqui, ó, nós temos o cálcio e aqui eu tenho o índice 3, certo? Então, esse 3 aqui, ele está me dizendo que eu tenho 3 cálcios, ok? O símbolo do cálcio é o Ca. Já aqui, ó, onde eu tenho o fosfato, aqui está dizendo o quê? Que eu tenho dois grupos de fosfato aqui, ó, que é o PO4. Então, quantos elementos nós teríamos ao todo aqui? O número que fica fora do parêntese, ele está quantificando todos os elementos que estão dentro, certo? Então, aqui nós teríamos quantos fósforos, que é o P? Nós teríamos 2 fósforos. E nós teríamos quantos oxigênios? Nós teríamos, ó, 2 vezes 4, 8 oxigênios, tá certo? Então, ó, ao contrário de como nós analisamos esse número aqui que está dentro, o 2 que está fora, ele quantifica todos os elementos que estão dentro do parêntese. E se, caso, dentro desse parêntese, a gente tem um elemento que já tem um índice, então, a gente vai multiplicar, tá certo? Então, ó, nós temos quantos oxigênios nesse grupo? Na verdade, nós temos 8, certo? Porque 2 vezes 4 vai dar 8 oxigênios, ok? Então, vamos lá, vamos balancear essa equação que na verdade, ela é uma reação do que acontece quando nós tomamos refrigerante, né? Que aqui a gente tem o fosfato de cálcio, junto com aqui o ácido sulfúrico, né? Que vai dar aqui o ácido fosfórico mais o sulfato de cálcio, tá certo? Então, vamos ver como nós podemos equacionar essa reação química. Então, vamos lá. Aqui, ó, nos reagentes, nós temos 3 cálcios. Se nós temos 3 cálcios aqui no reagente, nós também devemos ter 3 cálcios lá nos produtos. Então, onde é que a gente coloca o número? Apenas aqui à frente, ó.
Então, agora eu também tenho 3 cálcios desse lado aqui. Lembrando que eu tô usando o macete do macho, viu? Ó, o cálcio, ele é metal. Então, aqui eu não tenho mais metal, vou para usar metais. Quem seria um metal aqui? Seria o fósforo. Então, quantos fósforos nós temos desse lado aqui, ó? Já expliquei para vocês que nós temos 2, certo? Porque esse númerozinho que está aqui, fora do parêntese, ele me indica quantos elementos eu tenho aqui dentro desse parêntese. Então, eu tenho 2P, ou seja, 2 fósforo. Do outro lado dos produtos, nós temos quanto? Ó, nós só temos um fósforo. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um 2 aqui à frente. Então, agora eu vou ficar, olha, com 2 fósforo, ok? Vamos passar agora para a próxima. Eu ainda vou continuar nos ametais. Quem seria um ametal aqui? Seria o enxofre. Então, aqui, ó, veja que só tem um enxofre. Mas desse lado, o enxofre está aqui nessa fórmula, nessa molécula. E aqui nós já temos a presença, ó, de 3 enxofres, ok? Então, se eu tenho a presença de 3 enxofres desse lado, então, do outro lado, eu também terei que ter 3. Lembra que você jamais coloca o número aqui no meio da fórmula, sempre é no início. Então, desse lado também eu vou ter 3 enxofres. Pronto, já abordamos os metais, os ametais. Agora, nós vamos para os hidrogênios. Quantos hidrogênios nós temos desse lado? Vamos ver, ó. Nós temos 3 vezes 2, que é 6. Então, nós temos 6 hidrogênios desse lado. Vamos ver quantos hidrogênios nós temos lá nos produtos, ó. 2 vezes 3, 6. Veja se não tem outro hidrogênio também, nem outra fórmula, não tem, então já fechou. E por último, nós vamos ver os oxigênios. Lembra, ó, que você não olha somente para uma fórmula, mas você olha para todos os reagentes. Então, nós temos quantos oxigênios aqui, ó? Nós temos 2 vezes 4, que é 8. Então, ó, nós temos 8 oxigênios, mas tem um oxigênio aqui também, ó. Esse 4, que é o índice do oxigênio, ele vai multiplicar com o coeficiente que está aqui à frente. Então, nós temos quantos oxigênios aqui? Nós temos 3 vezes 4, que é 12. Então, nós ficamos com quantos oxigênios nos reagentes? Nós ficamos com 20 oxigênios. Então, do lado dos reagentes tem 20 oxigênios. E aqui, vamos ver. Olha, nós temos esse oxigênio, que ele vai multiplicar esse índice pelo coeficiente. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 4, 8. Então, aqui eu tenho 8, vamos ver lá na outra fórmula, que faz parte dos produtos também, ó, nós temos 3 vezes 4, que também dará 12. Então, 8 mais 12 fechará em um número de 20 oxigênios. Então, fechou. O que a gente tinha balanceado já lá no início, já balanceou todo o restante da equação. Então, está balanceada essa equação. Vamos ver um outro exemplo onde a gente utiliza os índices, né, e os parênteses. Aqui a gente tem uma reação de ácidos e base, que a gente produz um sal e a água, né, que a gente chama uma reação de neutralização. Então, a gente tem o hidróxido de cálcio. Vamos lá. Vamos utilizar o macete do macho, certo? Primeiro, metais. Então, quem são os metais aqui? Eu tenho o cálcio. Se você quiser pegar uma tabela periódica para te orientar, é bem bacana, porque você vai se familiarizando com os elementos que são metais, ametais, e essa é a principal característica, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos só um cálcio, e aqui nós temos, ó, 3 cálcios. Esse númerozinho aqui, ele tá me dizendo que eu tenho 3 cálcios.
Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar um 3 aqui à frente. Então, veja só, anota aí. Nós temos 3 cálcios aqui. Lembra que um elemento químico sempre ele tem o seu primeiro, a sua primeira letra, né? Ela é maiúscula, né? Então, aqui, ó, tem uma letra maiúscula e outra minúscula, é só um símbolo só. Então, eu tenho 3 cálcios. Agora, nós vamos para o fósforo, que é o ametal. Então, aqui nós temos quantos fósforos? Apenas um. E desse lado, nós temos quantos? Ó, você poderia dizer assim, a gente só tem um, mas não. O fósforo está dentro do parêntese e fora do parêntese nós temos o 2. Então, na verdade, nós temos 2 fósforos. Então, se eu tenho 2 fósforos aqui no produto, eu também tenho que ter 2 aqui nos reagentes. Então, já que a gente coloca, olha, jamais coloca aqui no meio, tá? Sempre aqui no início. Então, nós temos agora, ó, 2 fósforos, ok? 2 fósforos. Quem será o nosso próximo elemento ao qual nós vamos balancear? Ó? Não tem mais ametais, só tem hidrogênio e oxigênio. Então, quem é o próximo passo? Os hidrogênios. Então, vamos ver, ó. Hidrogênios, nós temos quantos aqui, ó? Esse 2, que está fora do parêntese, ele está multiplicando quem está dentro do parêntese. Então, nós temos quantos hidrogênios? Nós temos 2 hidrogênios. Só que perceba que nós temos 3 aqui no coeficiente. Então, o que é que acontece? A gente multiplica, ó. 3 vezes 2, 6. Então, ó, guarda aí, nós temos 6 hidrogênios. E desse lado aqui, nessa outra fórmula, a gente tem quantos? 2 vezes 3, 6. Então, ao todo, nos reagentes, lembrando, viu? Ó, tudo que fica antes da seta são os reagentes. Então, aqui, ó, de hidrogênio, nós temos 12 hidrogênios, certo? Sempre fiquem ligados para observar se tem mais de um elemento, né, daquele mesmo elemento nos reagentes. E aqui nos produtos, onde é que aparecem os reagentes? Somente aqui. Olha só, lá eu tinha 12, aqui eu tenho 2. Qual é o número que eu vou colocar aqui na frente? Que multiplicado por 2 eu vou conseguir o 12. Isso mesmo, é 6. 6 vezes 2 vai dar um número igual a 12 hidrogênios. Beleza, pessoal. E por último, nós vamos equacionar os oxigênios. Então, perceba aqui, olha. O oxigênio aqui está dentro do parêntese. Então, nós temos quantos oxigênios? Nós temos 2. Perceba que nós também temos um número aqui na frente. Então, vai ficar 3 vezes 2, que vai dar 6 oxigênios. E desse lado, nós temos quantos? Olha, sempre olha para frente da fórmula para ver se tem um coeficiente, tá? Então, nós temos, ó, 2 vezes 4, que vai dar um número igual a 8. Então, 6 mais 8, nós temos desse lado 14 oxigênios. Isso mesmo. Agora, vamos partir lá para os produtos. Olha só. Veja que aqui eu não tenho coeficiente, na verdade é só 1. E aqui, ó, nós temos quantos oxigênios? Ó, 2 vezes 4, nós temos 8. Mais, vamos ver os oxigênios que está na molécula da água. Mais, ó, esse número que está aqui na frente está quantificando todos os elementos da fórmula. Então, nós temos quantos oxigênios? Nós temos 6 oxigênios. 8 mais 6, fechou. 14 oxigênios, ok? Então, só ter bastante atenção, né? E vai tendo calma também para poder equacionar, porque esse é o nosso primeiro passo para a gente poder trabalhar com cálculos estequiométricos. Primeiro de tudo, a gente tem que ter uma equação balanceada, ok? Então, deixo aqui as observações para vocês. Vou pedir para vocês realizar a atividade no formulário, tá certo? Peço que vocês, né, pratiquem esse balanceamento, que é super importante para a gente poder gabaritar questões lá no Enem e garantir uma vaga, né, na universidade.
e dizer para vocês que eu estou à disposição e deixar um grande abraço para cada um de vocês. Então, até mais, galera!